Então convido a todos a fechar os olhos e levar o pensamento ao mais alto, mentalizar a imagem de Jesus, a companhia dos bons amigos espirituais, que nos auxiliam nesse processo de compreensão de temas tão importantes para a nossa jornada evolutiva aqui no planeta Terra. Pedir que nos dê paz, que nos dê harmonia, tranquilidade, serenidade, para que possamos absorver ao máximo esses conhecimentos e possamos nos tornar pessoas melhores, espíritos em constante transformação e reforma íntima. Abençoe, Senhor, esse momento e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, a gente dá continuidade hoje ao Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o tema é reconciliação com os adversários, capítulo 10, itens 5 a 8. E aí a gente dá mais uma puxada lá da frente, o item 18, a gente fala porque tem muito a ver com o tema também. Então a gente tenta estruturar as palestras de modo que faça uma lógica para todos. Tá? Então a gente vai falar, faz parte do capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí é importante a gente olhar em que contexto que está aparecendo isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem primeiro essa parte aqui que faz menção ao Sermão do Monte, da qual Jesus passa mensagens claríssimas, né, super valiosas, de onde a gente tem que estabelecer os nossos valores, os nossos princípios, para que a gente consiga, de uma maneira certa, né, sem cometer deslizes, evoluir na nossa jornada. Né? E aí, nessa passagem aqui, que ele fala dos misericordiosos, né, que são aquelas pessoas que exercem o perdão, né, que praticam essa máxima tão importante para todos. E aí, no mundo que a gente vive aí de tantas dificuldades, desilusões, num mundo com tanta tristeza, tanta miséria, fica muito difícil às vezes a gente conseguir estabelecer bons parâmetros, fica difícil a gente às vezes saber o que é certo, o que é errado, o que é ilusão, o que é realidade, né? Às vezes a gente vive uma overdose de ilusão e a gente acaba passando a nossa parte da nossa vida em valores ilusórios, né? Que no final das contas não nos leva a nada. Então muitas vezes essa ilusão momentânea, essas coisas materiais a curto prazo, que acabam roubando toda a nossa atenção e às vezes desvirtuam o foco do que realmente a gente veio fazer aqui. Então muitas vezes a gente encontra períodos na nossa vida que estamos perdidos. A gente não sabe muito bem para onde ir. Às vezes, eu falei períodos, né? Mas muitas pessoas às vezes passam a vida inteira nessa condição de não ter uma referência, de não ter um propósito de vida, né? E aí vem o Evangelho que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, né? Ele vem há 2000 anos, né? Ele vem lá nos passar mensagens que na época de Jesus já era difícil de entender e que agora, 2000 anos depois, a gente continua batalhando ainda para ter a compreensão, e o mais difícil ainda é exercitar no nosso dia a dia. Né? Para isso que tem essas palestras que a gente está fazendo aqui, da qual uma pessoa que estou simplesmente no sentido de orador da turma, né? Não no sentido de professor, mas no sentido de disponibilizar o assunto para o debate, mas também como aprendiz. Né? Então a gente está aqui em momentos de reflexão para entender o que precisa ser feito para que depois a gente saia daqui e a gente consiga exercitar, para que deixamos de ser teóricos e passamos à prática, que é o que realmente importa. Não adianta nada a gente chegar lá no plano espiritual, cheio da teoria e pouca prática. Né? Volta de novo na condição, e pior ainda, né? Quem mais sabe é o que mais precisa oferecer. Então a gente precisa dosar bem essa situação e com a teoria e exercitando com a prática, porque através da prática a gente consegue acelerar mais o conhecimento nosso. Então é nesse sentido que vem o estudo que a gente está fazendo aqui nesse momento.
Tá? Então, essa orientação que Jesus traz, essa bússola que é o Evangelho, traz nesse capítulo aqui vamos dizer assim, uma coisa difícil, mas extremamente necessária de entendimento. Então, olha só, reconciliação com os adversários. Então, vamos lá. Vamos diferenciar reconciliação de perdão? Acho que no primeiro momento a gente precisa fazer essa diferença, né? Então, o perdão também tem uma passagem daqui do Evangelho segundo o Espiritismo e, basicamente, o Evangelho inteiro de Jesus é o perdão. Perdão, 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 perdão. Da qual a gente precisa retirar toda a mágoa, todo o rancor, todo o sentimento ruim em relação a uma outra pessoa, em relação a um grupo de pessoas, que é um sentimento ruim que a gente nutre em nós mesmos. Então a gente precisa perdoar, ou seja, um esquecimento de coração, um esquecimento de sentidos, não um esquecimento de memória. Porque às vezes o cara, né, tem Alzheimer, não, isso não é perdão, né? Então não é esquecimento de memória, é esquecimento de sentido. É eu lembrar do fato ocorrido e não querer matar o cara de novo. É isso que é o perdão. Então a gente precisa exercitar o perdão. Então isso a gente já falou em capítulos anteriores. Só que agora ele vai um passo além. Então beleza, já entenderam o perdão. Agora nós vamos num próximo passo, que é reconciliação. Então vocês já perdoaram, já internalizaram, tiraram todo o sentimento ruim, agora vai restabelecer uma conexão. Com quem? Com nossos amigos? Não. Com os nossos familiares? Não. É com os inimigos. Perdoar o amigo é fácil, né? Exatamente. E aí Jesus também já fala isso, né? Que mérito tem aquele que perdoa os amigos, né? Não fazem isso as pessoas de má conduta também? Então ele coloca essa, né? Então se a gente quer, né, e a gente precisa dessa paz interior, a gente precisa começar a entender isso aqui, né? Por que eu digo entender? Porque ninguém vai sair do dia para a noite perdoando, reconciliando e amando os inimigos. Então tem uma escala a ser feita. Então existe o perdão, existe a reconciliação e nos capítulos daqui para frente, que é o capítulo 12, vai falar em amar o inimigo. Então vai além da reconciliação, né? Então, para vocês verem o quanto que a gente precisa debater sobre esse tema. Porque o contexto que a gente vive não nos leva a essa situação, né? O dia a dia, a sociedade, o que é imposto para a gente como conceito é, cara, o cara fez mal para você, vai lá e faz mais mal para ele, né? Nós somos instigados à vingança a todo momento. Nós somos instigados a retrucar, a bater de frente a todo momento. Isso às vezes parte da nosso próprio círculo de pessoas que nos são próximas, né? Não vai fazer alguma coisa? Às vezes as próprias crianças a gente acaba estimulando, né? Então às vezes tem a criança leva um safanão na escola e aí, revidou? A gente já estimula para revidar, como se a gente necessitasse disso, que é uma coisa, uma característica dos animais, né? Uma característica instintiva, que é algo que nós já passamos. Foi bom naquela época? Foi, para nos defender do perigo. Agora a gente já precisa falar de coisas mais nobres do que isso. Então, além de a gente entender isso, a gente precisa também começar a analisar. Quem são meus adversários? Por que eu tenho inimigos? Antes da gente começar, mas por que está acontecendo isso comigo? Né? Se eu tenho muitos inimigos, eu preciso pensar, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Por que tantas pessoas me querem mal, ou eu quero mal tantas outras pessoas? Porque isso também tem uma diferença, né? Às vezes eu posso ter vários inimigos, né? Mas eu não ser inimigo de ninguém, né? Várias pessoas podem não gostar de mim, me querer fazer mal, mas eu não querer fazer mal para ninguém. Então, essa relação nem sempre ela é dupla. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender por que estou tendo tantos inimigos. Se às vezes, eventualmente, eu faça algum inimigo, como é que eu posso fazer para que isso não
não aumente, para que isso não torne mais danoso para a minha jornada evolutiva. Por que esse capítulo ele já avança num tema que o Espiritismo já está bem debatido, que é o tema da reencarnação. Então, para quem está vindo de repente pela primeira vez numa casa espírita, a reencarnação é a base do Espiritismo. Então, nós entendemos que temos várias vidas, né? O espírito, ele não morre, e a gente tem sucessivas vidas como experiências para que nos tornamos pessoas melhores, espíritos melhores. Uma vez sabendo disso, o Espiritismo, e o Kardec faz uma lembrança muito importante aqui, uma vez acontecendo isso, os nossos inimigos não terminam com a morte. Né? Então, vai acontecer a morte do corpo? Sim, vai acontecer, mas não a morte do espírito. Então, não acontecendo a morte do espírito, quem era inimigo continua sendo inimigo. Então, o Kardec aqui e os espíritos, né, através da obra de Kardec, nos lembram da importância de a gente resolver isso o mais rápido possível. Porque dificilmente vai ter uma condição tão boa como tu está tendo agora. E aí eles vão desenrolar esse pensamento agora. Então, para isso, a gente toma como exemplo uma passagem do Evangelho, da qual Jesus foi extremamente claro e está totalmente ligado ao que o Espiritismo complementa sobre esse tema. Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele fala lá: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então vamos lá. É completa essa frase aqui, porque a gente podia ficar só nesse slide aqui que já está falando tudo. Já está muito claro. Né? Por quê? Porque ele fala lá: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Ou seja, enquanto vocês estão aqui vivo. Aproveita a oportunidade enquanto vocês estão nessa condição. Para que não venha uma situação de que seja entregue a seu juiz. Quem que é o juiz que está nos esperando depois no plano espiritual? Quem é o juiz? A nossa consciência. Né? Para que depois a gente não se arrependa disso. Para que a nossa consciência não nos reprima, ou seja, nós mesmos, né, se arrependamos de ter perdido esse tempo e ter criado essa inimizade e não ter feito nada. E que a gente seja entregue ao ministro da Justiça. Quem é o ministro da Justiça? É Deus. Que através da lei da ação e da reação, se a gente não resolver os problemas, ele nos aproxima do problema. E aí o que acontece? A gente só vai sair depois que resolver isso. E aí que a gente começa a entender por que tantas relações familiares são tão difíceis. Porque é isso aqui que está acontecendo. Inimigos de vidas passadas são aprisionados no corpo a estarem juntos até resolver o problema. Então, eu não quero resolver isso aqui. Então, ok, então vocês vão fazer isso na próxima encarnação numa condição bem mais difícil. A gente não faz isso com as crianças, né? Quando a gente está numa condição de entender tudo o que está acontecendo, aí tem os nossos filhos, sobrinhos ali brigando. Aí o que vocês falam? Vocês só vão sair daqui a hora que vocês se derem um abraço, se entenderem. A gente já não faz isso? E olha, dentro da nossa limitação intelectual, a gente já consegue fazer isso. Agora imagine Deus. Né? Na soberana bondade e inteligência, ele vai fazer o quê? Aproxima os dois até eles se entenderem. E aí, como é que é a forma de aproximar? Reencarnando junto. E aí vai ter um irmão difícil, vai ter a mãe difícil, vai ter o pai difícil, vai ter o filho difícil. Que aí a gente está se aproximando porque a gente não se reconciliou no passado. Então, Jesus já está falando aqui, né? Quando a gente olha para o âmbito material, imediatista, não faz muito sentido, né?
Às vezes um morre, e daí morreu, agora acabou. Tanto é que faz uma menção a isso, que é uma frase muito popular que fala, né? Quando mata a cobra, morre o veneno também. Tem uma frase que fala assim, né? E que no plano espiritual não faz sentido. Né? Morreu o corpo, mas continua tudo aquilo lá, né? Latente ainda. Então, os sentimentos continuam, as desavenças continuam, a necessidade de reconciliação, ela permanece. E aí a gente pega um pedacinho de uma obra importante de Emmanuel, né? Todas são importantes, mas a gente pega essa obra muito, muito valiosa, que é o livro Pão Nosso, e aí ele fala um detalhe sobre esse tema. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplauso ao que roubou ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Ou seja, ninguém está falando que é para passar a mão na cabeça daquele que cometeu o erro. Ninguém está falando isso. Para que a gente incentive esse erro a aumentar. Ninguém está falando isso. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não como aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. E aí a gente vai ver diversos bons exemplos acontecendo na nossa sociedade, que no meio de tanta notícia ruim, às vezes sai uma notinha do jornal, né, uma notinha no site lá, desses bons exemplos. Então a gente vai ter, por exemplo, assim, pais que perderam seus filhos em acidentes por motoristas alcoolizados. E esses pais vão lá e perdoam o motorista e assumem essa causa para evitar outros acidentes como esse. Já viram notícias assim? Né? Então, olha, são exemplos de reconciliação. Ele foi lá, perdoou, foi lá, conversou com a pessoa que assassinou o seu filho, e aí usa essa causa para evitar que outros sofram da mesma maneira. Então, são exemplos bem clássicos, né, disso aqui que está sendo falado. Então, são pessoas que estão exercitando, né, estão saindo da teoria e indo para a prática disso que Jesus está falando. E aí, nesse trecho ali do Evangelho, continua, na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Não nos livra. A gente já sabe, depois de desencarnados, continuamos sendo os mesmos que somos agora. Nem melhor e nem pior, é os mesmos, com as mesmas características. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses e nas suas mais caras afeições. Então imagine, o que está falando aqui é uma situação de qual nós podemos ter um nosso inimigo desencarnado e a gente encarnado, que é a situação onde a gente está mais desfavorável. A gente está numa situação de aprisionamento, como fala aqui, do nosso corpo, dos nossos sentidos, e o nosso inimigo está solto, fazendo o que bem quer com a gente. Então, para que a gente não sofra dessa situação, precisamos trabalhar. E essa situação, que é o que está sendo falado aqui, é a famosa obsessão, que é tão falado no Espiritismo, que é a ação prejudicial, a ação maligna que um espírito faz para outro. Né? Essa ação ela pode ser de encarnado para encarnado, para desencarnado, e nesse caso, que é o que a gente está falando aqui, de desencarnado para encarnado, da qual a gente começa a sofrer sintomas, a gente começa a ter desestabilidades e a gente não consegue entender o porquê que isso está acontecendo. E isso pode ter origem nessa situação, né, ocasionada no passado e que a gente está sofrendo consequências no presente. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em uma existência anterior.
Importa, consequentemente, no ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo. Então, está nos chamando a atenção e a urgência de a gente pensar no tema, refletir no tema e começar a agir diante disso. Né? Porque, vamos deixar para depois. Né? Desse jeito não consigo conversar com aquela pessoa. Então a gente pode se deparar de repente com uma situação como essa acontecendo, né? Da qual a gente vai ter menos ação ainda, vai ser mais difícil a gente conseguir contornar e estabelecer uma reconciliação. Né? Concorda que a reconciliação depois que está um desencarnado fica um pouquinho mais difícil? Ainda é possível. É possível, né? Através da mediunidade, através dos bons exemplos, através do arrependimento, através do amor, é possível. Mas se torna um pouquinho mais complicado justamente por não ter a plena comunicação como fator, né, que ajude. Que perdoa os seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão. Até porque muitas vezes, o motivo de sermos inimigos de alguém, às vezes é futilidade. Às vezes é fruto das nossas próprias imperfeições. Porque eu sou vaidoso, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou arrogante, né? Porque eu tenho dificuldade de encontrar a dificuldade dos outros. Então, muitas das vezes, os inimigos que a gente faz é fruto da nossa própria imperfeição. E quando a gente começa a olhar dessa maneira, fica mais fácil a gente buscar a reconciliação. Porque muitas vezes a solução não está no outro, está em mim mesmo. Né? Às vezes a gente vai verificar que a gente provocou aquela situação. E nós vamos além disso. Vamos supor que eu esteja com a razão. Adianta eu estar somente com a razão e estarmos sofrendo? Né? Será que não é melhor a gente encontrar um ponto em que a gente consiga conciliar, né, as nossas opiniões e que a gente consiga iniciar um processo de compreensão mútua? Né? Tem aquela famosa frase, né, que às vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. E é verdade. Você pode ser o cara com a razão lá no umbral, lá sofrendo, né, cheio da razão. De novo, suposta razão, né? Suposta razão, porque quem sabe realmente a verdade é Deus. Né? Às vezes está cheio da nossa suposta razão, sofrendo. E aí tem mais um trechinho do Evangelho que reforça essa situação. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, mais uma vez, né, Jesus relembrando, não adianta nada a gente... Né, ele está se referindo aqui a uma prática, né, daquele tempo, né, onde se fazia oferendas, fazia sacrifícios, né, e que a partir disso os seus pecados, os seus desvios de conduta estavam perdoados perante Deus. E a gente ainda vai ter muitas pessoas pensando dessa maneira, né, que eu posso fazer tal coisa que não tem nada a ver com o assunto e está tudo resolvido. Que eu posso falar para uma determinada pessoa e está perdoado. Então, está aqui a mensagem. Deixa isso para depois e vai primeiro resolver os teus problemas. Que nem nada adianta, né, chegar no altar, pedir, né, mais coisas do que já tem e não está fazendo aquilo que está latente, que está sendo necessário ser feito. Então, vai lá primeiro, resolve isso e depois volte a fazer pedidos novamente. Até porque, se a gente deixar para depois, a gente já entendeu que a gente vai ser obrigado, né? E quando falar obrigado, no sentido de força mesmo, força maior, a resolver a situação.
Antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa um homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito algum de seus irmãos. Quando deixeis de perceber nos olhos, e aí já mais um trechinho, né? Que daí os Espíritos fazem já lembrando uma passagem de Jesus. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Ou seja, antes de olhar os erros dos outros, olha os seus. Antes de olhar os defeitos do próximo, será que eu não estou fazendo o que ele faz também? Ou será que na condição dele, eu também não seria o meu inimigo? Será que eu mesmo não gerei essa situação? Isso vale uma reflexão, até porque muitas vezes as situações acontecem conosco simplesmente porque a justiça divina está operando naquele momento. Então, muitas vezes, as reações que a gente sofre são fruto de ações que nós realizamos, talvez não aquela pessoa, mas talvez a outra. E aí a justiça está se operando a nós através de outro contexto, mas ela está acontecendo. Então, vamos pegar um exemplo, né? De repente eu fiz pessoas sofrerem, e aí depois eu vou sofrer o mesmo sofrimento por outras pessoas. E aí isso vai acontecendo como forma de punição, não porque Deus é mau e porque Ele quer deixar-nos submisso a Ele. Não, para que a gente entenda a lição e com isso a gente não cometa mais os mesmos erros e a gente caminhe, praticando bem. Uma coisa didática, né? Que, de novo, a gente já faz isso com as nossas crianças, né? Muitas vezes a gente deixa ele fazer aquilo lá que ele vai aprender o que é bom. A gente deixa, né? A criança vai lá, fala uma vez, fala duas vezes, não fez, às vezes a gente deixa ele ver o que acontece. Aí acontece e daí nunca mais, volta a cometer o erro. E é assim que se opera também a justiça divina. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Ou seja, exercitar a humildade, isso é importantíssimo. Então, através dos exemplos ali que eu comentei, a humildade precisa estar presente. Ela precisa estar em primeiro lugar, que é a gente colocar o interesse do próximo antes do nosso. A gente ter aquela empatia, de ter aquele sentimento de doação, que é a caridade. A gente se doar para o próximo. Quanto mais a gente fizer isso, mais retorno a gente tem. E esse retorno ele acaba sendo cada vez mais abundante e cada vez mais perceptível. Às vezes a gente tem dificuldade de entender essa relação. Como pode? Quanto mais eu te ajudo, mais eu me ajudo? Como assim? Só que a gente vai entendendo que quando a gente vai exercitando a caridade, quando a gente vai ajudando ao próximo, a gente vai se sentindo bem. Existe um mecanismo dentro de nós que vai ativando coisas que estavam adormecidas, sentimentos que a gente não conhecia, saciedade que a gente nunca percebeu. Porque às vezes a gente busca essa saciedade em bens materiais, em coisas materiais, ou em outras pessoas. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ser isso, eu preciso ter tal coisa, eu preciso estar com aquela pessoa. A gente começa a jogar a nossa saciedade em outras coisas. A gente às vezes não percebe que a gente consegue fazer isso, ter essa saciedade de uma maneira muito maior, auxiliando o próximo. E para quem duvida disso, fica o convite, para que faça o teste. Não, eu não acredito se é a baboseira que está sendo falado aí. Então faz o teste. Faz o teste de coração. Como é que fala, Você despir, do orgulho, da arrogância,
né, da vaidade e faz um teste para ver como coisas muito boas acontecerão. No exame do perdão, quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvida por nós mesmos? Então isso, tanto o André Luiz e o Emmanuel nos passando, né, essa afirmação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos amigos imediata possibilidade de reajuste. E aí é importante a gente entender que o reajuste, ele não deve ser baseado em condições. Nem o perdão, nem a reconciliação, nem o amor. Né? A gente impor condições para que isso aconteça. Quando a gente está fazendo isso, a gente está articulando da maneira errada. Né? De novo, colocando a vaidade, né, o orgulho na nossa frente. Então, ela precisa ser sem condições. Sem condições. Até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto da Evolução Universal. Nem todos renascemos simultaneamente em uma só família, nem lograremos habitar a mesma casa. E aí a gente sabe que caso isso a gente não faça isso, né? Caso a gente falhe nessa tarefa, que é uma tarefa que vai acontecer, tá, pessoal? Então não adianta a gente falar, isso nunca aconteceu comigo, isso não acontece comigo. Então, se por acaso isso nunca aconteceu ou não está acontecendo, a gente também precisa... Talvez é um erro de leitura nosso. A gente também precisa afinar a nossa vista em relação a isso. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Isso que é bom do Espiritismo, ele nos traz de uma maneira muito rica consequências de não fazer as coisas, as consequências boas de fazer as coisas. Então a gente tem mensagens de uma maneira muito clara do plano espiritual, dizendo de como dá certo e dizendo também como que dá errado. Então, uma vez a gente sabendo do erro, por que a gente vai praticar só para ver se com nós é diferente, só para variar um pouquinho, né? É uma coisa que foge à inteligência. Se eu estou vendo outro sofrer, eu vou fazer a mesma coisa? Eu quero passar por aquele sofrimento? Não, eu não quero passar, então eu tenho que fazer diferente. Porque se eu fizer igual a ele, a reação será a mesma. Tá? Então, para quem tem interesse, é sempre bom a gente aprofundar o estudo no Espiritismo, porque ele vai nos trazer exemplos. E aí, para isso, o André Luiz trouxe diversos exemplos em várias obras, né, de como espíritos falidos no plano terrestre buscam através do arrependimento e da reforma íntima, né, não cometer mais isso e serem melhores. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Ou seja, séculos, pensem pessoal, séculos, estamos falando em muito tempo, né, de gente perder tempo, né, com algo que é possível resolver fácil. Quando a gente fala fácil, é no sentido de que depende de nós que aconteça. Porque as coisas difíceis é quando independem da nossa ação. A gente fica sempre esperando pelos outros. E essa é uma situação que depende e muito de nós para que aconteça. E aí a gente, né, entende que não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é a questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará
do calamitoso duelo do mal contra o mal. Calamitoso duelo, né? Então, por quê? Porque mal contra mal só vai sair mal. Então, cada vez que a gente agir com maldade diante de uma maldade que a gente recebe, né, se instala a calamidade. Não se resolve com isso. A gente nunca viu violência com violência saindo algo virtuoso. A gente só vai ter mais sofrimento, só vai ter uma piora da condição. Então, uma vez a gente sabendo disso, a gente precisa tomar atitudes diferentes. Pessoal, esse é o objetivo da nossa palestra, passar essa mensagem. Em nenhum momento a gente está falando que é algo fácil, né? Porém, é possível, está nas nossas mãos, e mais do que isso, é necessário. Tipo, eles não estão fazendo um convite, olha, se quiser, faça isso. Não, faça. O quanto antes. É uma recomendação. Então, se a gente não seguir, as consequências estão sendo passadas diante de nós e depois a gente não vai poder, né, falar que a gente não sabia. A gente agora já sabe, né, o que precisamos agora é entender como fazer isso no dia a dia. Que cada um tem a sua particularidade, sabe a dor que sente, sabe o tamanho, né, da dificuldade que é perdoar o inimigo, que é reconciliar com o inimigo, mas que é necessário que seja feito. Ok, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário sobre o tema? Tudo bem? Então tá bom. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser. Nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos no Senhor. Seu amor é infinito
e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.